nome é Júlia e esse é mais um Inventando Moda. O Inventando Moda de hoje é muito especial porque é um presente para minha mãe. E esse presente é isso que vocês estão vendo, é uma tela em que eu vou pintar o Banguela, que é aquele dragãozinho do Como Treinar o Seu Dragão. Esse vídeo vai ser principalmente sobre o processo de pintura e de todos os desesperos que eu tive durante essa pintura. Porque, como o próprio nome já diz, eu fiquei inventando moda. Eu nunca tinha pintado uma tela na minha vida, não fazia a menor ideia de como funcionava, assim, na prática, só sabia, eu diria, na teoria como fazer, então foi bem na intuição. Para começar, eu tô usando uma tela de 40 por 40, é uma tela comum, eu não entendo de tela, então eu não sei se existem outros tipos e tal, mas pelo menos na embalagem era uma tela para pintura com tinta a óleo e tinta acrílica. Então a primeira coisa que eu fiz foi começar a riscar ele na tela. Eu tô usando o mesmo lápis que eu uso para fazer os desenhos, porque também ele vai ficar mais suave na tela, então não vai ficar tão marcado. Por mais que a tinta vá cobrir e tal, eu ainda assim prefiro fazer isso com ele porque é costume. Para pintar, eu tô usando os meus pincéis comuns mesmo, que são bem macios, então são bons para fazer esse tipo de coisa, e tô usando as tintas da Acrylex. Eu comprei tinta azul, um azul mais escuro assim, né? Amarelo, vermelho, preto e branco. Porque com essas cores eu consigo fazer qualquer outra cor que quiser. Então eu já tô pensando em próximas telas que eu posso querer pintar. O nome das cores são amarelo cádmio, ultramar claro e vermelho cádmio. Agora uma informação muito importante. Eu também comprei uma tinta branca dessa. E era a única tinta branca acrílica e tal que tinha na loja. E o nome da tinta é branco iridescente. Iridescente. Não sei. A questão é, esse branco, ele é como se fosse meio cintilante. Ele não é tipo um branco fosco, como as outras tintas são. Ele tem tipo uns brilhinhos e tal, então ele até deixa a cor um pouco mais clara, mas não o quanto deveria. E sim, ele deixa ela um pouco metálica. Ele é muito útil para isso, realmente fica meio metalizado. Mas pro que eu queria, sem condições, não devia ter comprado. Foi vacilo meu. Então a tinta branca que eu usei, porque também era outra única tinta que eu tinha aqui, foi uma tinta PVA, tinta fosca para artesanato também na Acrylex, que essa sim é branco de verdade. E aí deu certo, misturou numa boa, pegou na tela tranquilamente, mas o ideal era realmente uma tinta acrílica e tudo mais. Até porque na embalagem dessa tinta branca que eu acabei tendo que usar, não tá escrito que ela é pra tela, então podia ter muito bem a chance de não dar certo de acabar com a pintura. Então, vocês viram a imagem de referência que eu peguei do Banguela, porque eu gostei da carinha que ele tava naquela foto. E aí o fundo era uma coisa meio uma floresta e tal, mas eu não queria fazer uma coisa muito desenhada no fundo, eu queria que realmente o foco fosse ele. Então eu pensei em fazer um pôr do sol, algo nesse sentido. Eu até pensei em fazer um céu de noite, afinal tem o lance dele de Fúria da Noite e tudo mais. Só que como eu não ia fazer muita sombra no desenho, ia ser uma coisa bem... Como eu posso dizer? Uma coisa sem sombra, sabe? Só ele, simplesmente. Então eu quis fazer algo que fosse de uma cor bem diferente. Por isso eu quis fazer esse pôr do sol assim meio laranja e tal, quase indo pro azul depois. E foi aqui que eu comecei a perceber que tava dando ruim. Eu não tô muito acostumada a ficar misturando tinta, nem mesmo tinta pra aquarela. Normalmente eu só uso as cores mesmo, que eu comprei um kit relativamente grande, né, de 24 cores. Então eu nunca tive que ficar misturando muita tinta. E aí que foi que deu ruim, porque eu queria fazer um lilás, e aí o lilás não saía, e não saía por causa daquele branco esquisito, e não sei o que. E aí deu muito ruim mesmo, e depois eu só cheguei e passei aquela tinta branca que eu acabei tendo que usar, né, a PVA, pra cobrir e fazer outra coisa de novo ali, pra esconder o que deu ruim. Porque quando você vai pintar com tinta, tem dessas, né? Eu acho que principalmente em tela, em papel, não sei, que eu acho que eu nunca cheguei a pintar com tinta mesmo. Nem com guache, que é relativamente parecido.
Porque quando você tá no papel, você tem que fazer tudo perfeito. Por exemplo, se eu for contornar um desenho, se eu errar ali já era. Eu tenho que jogar o desenho no lixo, fazer outro e tudo mais, porque tem coisa que realmente não dá pra consertar. Mas a parte boa da tela é que dá pra consertar determinadas coisas. Por exemplo, ali eu só passei uma tinta branca e fiz de novo, sabe? Foi mais tranquilo. De longe, a parte que mais demorou pra fazer. Mas demorou não, que ela demorou só um pouco mais do que o Banguela. Mas assim, que foi muito mais difícil foi esse fundo, porque você tem é aquele tipo de fundo que você tem que deixar com degradê perfeito. Você tem que ir seguindo exatamente a escala das cores ali pra ir essa transição. Só que eu não sou exatamente muito boa nisso, né? Como sempre inventando moda, fazendo coisa que eu não sei. Então, a transição mais difícil, com certeza, foi desse rosinha pra esse azul. Porque como depois eu fiquei traumatizada de fazer lilás, porque não tava dando certo, eu falei, olha, não vou tentar fazer de novo, vou tentar só misturar pra ficar bem assim, bonitinho e tal, e vou vendo o que acontece. No final, eu acho que ficou bem interessante. No início eu comecei estranhando um pouco, porque ficou tipo só a faixa azul assim, mas eu acho que faz todo sentido quando tá o céu assim bem alaranjado e vai começando a anoitecer. E também que o céu não é uma coisa uniforme, e eu não tô aqui pra retratar a realidade. Agora essa é uma parte bem curiosa da pintura, porque do outro lado eu comecei de baixo pra cima. E esse eu peguei a parte assim, fui pro outro lado e eu comecei de cima pra baixo. Eu acho, assim, a impressão que eu tive foi que de cima pra baixo é mais fácil. Mas eu também não sei se é realmente isso ou se é porque o outro lado eu já tinha entendido como fazia. Tem sempre essa opção. Tanto que você pode ver ali que eu tô fazendo diferente. Que no outro, enquanto eu tava misturando a tinta no godê pra passar pra ali, eu já cheguei tacando tinta na tela, misturando na tela. Eu já fiquei o quê? Abusada, né? Porque eu não sei fazer um negócio e já tô fazendo isso. Mas assim, realmente fazer o céu foi bem complicado. Porque você tem que ter uma mistura assim perfeita das cores. Perfeita, porque senão fica bem aparente, fica meio feio. É complicado porque você passa uma tinta, ela tem que continuar molhada pra você pegar a outra e aí sim fazer. Quando você já tem todos os tons prontos, acredito que seja mais fácil. Mas como eu, por exemplo, que tinha que ficar fazendo o laranja e também esse rosinha mais claro e tudo mais, era meio tenso, porque eu fazia cor até a cor ficar boa, até eu passar na tela, e já tava meio seco e não dava certo. Por isso que foi bem mais fácil misturar na tela. Eu recomendo que se você for fazer, vá colocando na tela assim, com calma, com cuidado, porque eu acho que vai te facilitar. Eu já tava tendo altas dificuldades pra pintar o negócio, aí eu fui tirar o pincel dali pra limpar e tudo mais da aguinha. Espirrou tudo na tela. Eu tive que limpar a tela. Deu aquele desespero assim na hora, mas a gente segue com calma, vai dar tudo certo. Só secar ali, dar uma disfarçada, vai ficar tudo bem. A parte do degradê realmente mais difícil foi desse rosinha mais claro pra esse azul, porque eles simplesmente não se misturavam da forma como deveriam. Eu tentei fazer a mesma técnica ali de baixo, mas não tava dando muito certo, não sei porquê. Talvez fosse pelo tom do vermelho, que eu tava percebendo que ele não é tão vivo assim, ele é meio apagadinho um pouco. Mas eu não sei, porque na minha cabeça o que ia acontecer, né? No meu pouco conhecimento de mistura de cores. Eu ia misturar ali, ia dar alguma coisa meio roxo, meio lilás, que ia fazer sentido na transição, né? Só que não tava dando um marrom meio esquisito. Eu não sei, mas eu sei que não tava ficando bom. Não, e vocês perceberam que eu apelei até pro secador de cabelo, né? Porque tem determinadas coisas que pra você fazer, a outra tem que estar seca. Então eu não tenho paciência pra esperar, eu meto ali o secador mesmo e tá tudo certo. Agora, muito importante. Sempre que você pegar o seu pincel pra limpar e tudo mais e secar, duas coisas. Não usa papel higiênico, porque ele não absorve tão bem a água. O ideal é você usar um paninho que você já vai ficar usando internamente. Porque senão vai acontecer exatamente o que aconteceu comigo ali.
eu enfiei o pincel na tinta e passei na tela, ficou soltando a cor de outra tinta que tava com a água ali, que ele tinha absorvido. Então ficou o quê? Horroroso. Outra coisa, vocês viram o respingo de tinta branca que foi ali na tela, né? Que eu gelei na hora que isso aconteceu, eu gelei. Assim, muito cuidado quando for manusear tinta perto da tela. Por isso que quando já tiver assim muito pintado, não fica mexendo com tinta em cima da tela. Dica do dia. Depois que eu pintei esse céu, o meu braço ficou doendo, porque essa parte aí agora eu tava em pé, porque tava mais fácil pra pintar e olhar o contexto todo, então ficou doendo demais. Eu demorei mais ou menos 1h25 pra fazer só o céu e eu deixei secando por quase 24 horas. Eu pintei numa tarde por volta de 4, 5 horas. E aí no dia seguinte, né, que eu fui pintar o Banguela, eram umas 2, 3 horas da tarde por aí. Então foram quase 24 horas pra estar 100% seco. Eu comecei a pintar o Banguela pelo olho porque eu tava com medo de pintar ele todo. Porque eu tava muito na dúvida sobre a questão da sombra e de fazer profundidade ou não fazer profundidade. Por mais que no final eu tenha decidido não fazer, deixar ele meio liso mesmo, sem essa muita questão da profundidade, né? Eu preferi começar pelo olho, assim, por certeza e tal, porque ia ser bem complicado ficar cobrindo preto depois pra melhorar e que não sei o que, ia ser pior ainda. Agora vocês vão conseguir perceber exatamente por que eu preferi só comprar as cores básicas, que seriam as cores primárias branco e preto. Porque com elas eu consigo fazer absolutamente qualquer cor. Então, assim, o verde eu fui eu lá e fiz e tal. Isso também é uma forma tanto de economia, principalmente pra quando é uma coisa que você não tá acostumado. Por exemplo, eu não sei se eu vou curtir pintar tela, se eu vou sair pintando a tela e tudo mais. Por isso, é melhor você comprar pouca coisa, já que não é uma coisa que você já gosta, que você já sabe como faz, você investe pouco naquilo ali, mas mesmo assim tem o material pra fazer o que você quiser. O olho dele foi uma parte consideravelmente complicada, porque como ele não estava exatamente de frente 100%, o olho dele já estava num tamanho diferente, né, pela lógica, e também porque parecia que ele estava com o olho muito mais aberto do que o outro na foto. Ou era uma questão de ângulo, algo nesse sentido. O importante é que eles estavam com tamanhos diferentes. Então foi meio complicado pra mim ajeitando ali, com o tamanho da pupila e tudo mais, mas no final deu certo. Como todas as marcações de onde ia ficar o que no rosto dele estavam ali, ia ser tudo pintado de preto, eu preferi fazer tudo o que desse pra fazer primeiro, de outras cores, né? Que no caso é o que? O olho, é a linguinha dele, tudo isso pra não perder a marcação. E também, por exemplo, na boquinha dele que aparece um pouquinho só aberta assim do lado da linguinha. Não pintar ali e deixar pra pintar ali com preto e tudo mais depois, só pra ter certeza de onde ficava cada coisa, porque senão a cara dele ia ficar torta. Eu preferi pegar um pincel um pouco menor do que aquele outro língua de gato, aquele maiorzão que eu tenho mesmo, porque ele tem uma certa precisão. Ele vai ficando mais fino conforme vai chegando na ponta. Então, ao mesmo tempo que eu consigo preencher as coisas com ele, eu também consigo delimitar bem simples. Dessa parte de ir contornando o exterior dele, né? Onde pega no fundo e tudo mais. Porque ali foi uma parte bem intensa. Porque se eu passasse muito da marcação, até um pouco, ele ia ficar meio deformado, não ia ficar exatamente como eu queria. Foi exatamente nessa parte aqui que a câmera parou de gravar, porque essa câmera me odeia em muitos momentos. Bom, mas o que eu fiz nessa parte foi basicamente o quê?
Eu fiz um tom de um cinza, não muito mais claro, só um tom que se destacasse em cima do preto, para poder fazer o narizinho dele. Eu pintei antes de passar no preto, para saber exatamente onde ele ficava, como vocês podem ver ali que tá riscadinho. E também, acho que eu ainda não pintei, mas eu vou pintar essa pontinha da boca dele que aparece, né, como se fosse lá de dentro da boca e tal. E fazer o risco da boca seguindo aqui com esse mesmo cinzazinho. E também essas coisinhas que ele tem na testa, que só ficaram bem pro final. Eu acho importante falar que antes de eu sair metendo preto ali, eu delimitei todo o olho dele por fora com preto para tentar ajeitar o máximo que eu consegui o formato para ficar aquele olho assim bem perfeitinho, bem desenhado, porque eu fiquei com medo de já sair passando preto, por mais que você compre seu língua de gato, que te dá uma certa precisão, dependendo do que você vai fazer, e ao mesmo tempo te ajuda a preencher coisas por causa do tamanho, ainda assim não tinha a precisão necessária. Então eu peguei o menor dos meus pincéis, que é bem pequenininho, e fui delimitando ali e fui usando ele para pintar perto de qualquer coisa que tivesse realmente um detalhe. Então perto de quê? Perto do nariz, perto da língua, ali assim onde vai pegando o cantinho da boca também, deixando espaço para poder pintar, porque isso me dá mais segurança em não sair jogando tinta onde não deu. Agora com esse mesmo pincelzinho bem pequenininho, que ele é muito útil para esse tipo de coisa, eu vim fazendo essas ondinhas, não sei exatamente, que ele tem na orelha pro lado de dentro, porque no vídeo assim nem tá aparecendo tanto. Mas pessoalmente dá pra ver claramente as ondinhas ali, e isso dá todo um toque especial. A linguinha dele eu deixei bem marcadinha, assim, meio dividida ali quando vai chegando na ponta, porque na foto tava assim, eu achei que ia dar um charme. Agora vem uma das partes bem difíceis dessa pintura. Quando eu tava pintando o fundo, eu tentei não avançar demais para onde estava riscado, de onde seria o preto do banguela. Acabou que eu avancei até um pouco menos. Então, tem determinadas partes ali que estão bem brancas, que eu preferi não ficar passando preto por cima, porque ia deixar ele deformado, né? Aquela coisa que eu já tinha falado antes. Então, tudo que me restou foi remendar com as cores do fundo. Isso me deu bastante trabalho para chegar no mesmo tom, misturar, parecer que não tá remendado, não ficar como se ele tivesse sido contornado assim. Deu bastante trabalho, mas deu certo, ficou bonito, não ficou com a impressão que ele tá contornado. Deu muito bom. Eu passei longos minutos ajeitando cada pontinho branco desse quadro. Deu bastante trabalho, mas ficou perfeito no final. E aí você me pergunta por que eu tô sendo tão perfeccionista com esse quadro, querendo que tudo fique tão perfeito. Esse quadro é um presente para minha mãe, e a minha mãe também pinta quadros. Então dá aquele nervoso, né? Aquela responsabilidade enorme de dar um quadro para alguém que sabe pintar, e eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Então é meio complicado. No final, eu só fui terminando de delimitar algumas partes que eu achei que ainda não estavam boas e tudo mais. Algumas partes eu achei que estavam um pouco manchadas ou com um pouco de tinta de menos ali no fundo, que foram alguns cantinhos assim. Eu só fui ajeitando esses pequenos detalhes e já estava quase ficando pronto. E agora eu vim com a tinta preta ajeitando o formato de determinadas coisas.
deixando mais perfeitinho mesmo, porque eu notei que em algumas partes, quando eu fui contornar ele direitinho com a cor do céu e tudo mais, eu acabei diminuindo, deixando meio deformadas, eu diria, algumas partes dele, onde a tinta foi onde não deveria. Então eu peguei a preta com bastante cuidado, pincel bem fininho, muita calma, e fui ajeitando pequenos detalhes. Bom, e antes de terminar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, assim você sempre vai saber quando eu postar vídeo novo, e também deixar o seu like no vídeo se você gostou. E me segue no Instagram também, @juliacunha.art. Finalmente chegou o momento de assinar a nossa obra de arte. Só que eu fiquei com medo de assinar com tinta porque não tenho muita habilidade para escrever com pincel, então eu peguei uma caneta pilô mesmo e assinei e deu tudo certo. No total, esse quadro levou mais ou menos 2 horas e 40 minutos. E aí eu fiz um pequeno videozinho para mostrar com um pouco mais de detalhes o quadro para vocês, para ver um pouco mais de perto.